Seja bem-vindo à nossa análise semanal, nossa segunda semana do mês de abril. A gente hoje, na quarta-feira, então, ao dia que a gente está gravando esse vídeo, nós tivemos a notícia do índice do preço ao consumidor. Isso tem um cenário de a gente consegue medir a temperatura da possível inflação e da possibilidade de, em maio, o Fed continuar aumentando as taxas de juros, que é a intenção deles, né? O mercado não está vendo isso com os bons olhos, mas a gente está tendo um momento de choque de informação, onde o Fed está tendo um comportamento frente a, às suas decisões e o mercado reagindo de forma contrária, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, a gente vai fazer um briefing do que aconteceu na semana passada em relação a essa semana. A gente vai conseguir identificar a possibilidade de continuação ou de reversão de alguns cenários, tá? Então, aqui inicialmente, a gente está com o nosso DXY sendo visualizado. A gente está aqui no gráfico do diário, tá? E vou jogar aqui para o nosso gráfico do semanal, para a gente fazer a leitura do candle da semana. Bom, o candle da semana passada, ele veio com, né, fez a continuação de baixa, conforme eu falei para vocês, né? Ele segurou naquela acumulaçãozinha que a gente falou lá no diário, nos vídeos diários a gente falou bastante dessa acumulação. Ele seguiu o fluxo e essa semana ele faz a mesma coisa, faz uma retração, você está vendo o pavio, e uma continuação, podendo vir aqui para esse ponto ou até romper, tá? Dentro do cenário da semana, a gente consegue ver a continuação desse movimento acontecendo aí, tá? A gente vai jogar aqui para o diário novamente, para vocês darem uma olhada aqui, ó. Bom, dentro do diário aqui, ó, o que nós falamos era dessa retração que ele acabou fazendo e segurou, né? Dentro dessa acumulação aqui, ó, né? Ele rompe a região, que é o que eu falei para vocês, a possibilidade dele continuar, porém ele segura, retrai e volta. Então, no meio da semana passada, ele dá um recuozinho e aí continua o movimento. Então, aqui a gente tem uma linha de tendência que está fazendo com que ele continue esse movimento e é bem possível que ele rompa essa região se o dólar continuar fraco desse jeito. Já o nosso dólar CAD, Já o nosso dólar CAD, ele segura aqui na nossa região de topo e vem caindo, e ó, desde a semana passada, vou jogar aqui para o nosso gráfico do semanal, desde a semana passada ele está segurando nesse ponto, ó. Ele faz aqui uma vela, lembra que eu falei para vocês que tudo ia depender de como que ele ia se comportar aqui e como que essa vela seguinte iria se comportar? Bom, aqui ele não ganha força, ó. Normalmente o toque na linha de tendência, ó, vem com força, tá vendo? Olha esse candle aqui como foi quando ele tocou a linha de tendência. E olha esse candle aqui como foi quando tocou a linha de tendência. Há um volume maior de compradores, né? Então é bem possível que esse par aqui ele continue a movimentação dele para baixo, tá? Principalmente se ele perder a mínima desse candle da semana passada. Perdeu a mínima da candle da semana passada, a gente sabe que esse aqui pode ser o ponto de parada dele, que vai dar aqui no 1,32, mais ou menos, tá? Ah, bom, frente a isso, se isso acontecer, a gente descarta essa linha de tendência e o que fazemos? Vamos avaliar o cenário. Eu vou desenhar aqui com a minha canetinha. Bom, nesse cenário aqui, ó, né, ele tem um movimento de alta, ele está acumulando, e o primeiro cenário que a gente pensa é o quê? É uma continuação do movimento, tendo em vista a movimentação daqui desse preço, tá? Agora, se ele continua nessa zona, fazendo este movimento aqui por mais tempo, pode ser um cenário de reversão, beleza? Então, assim, para você que está negociando pelo semanal, se torna interessante que ele está no meio do caminho. Aqui,
Se você não fez nenhuma operação, não é muito indicado vocês continuarem, tentarem fazer alguma coisa aqui para um swing trade, né? Para um position, não é interessante. É mais fácil esperar para vocês trabalharem nas pontas, porque o stop fica mais interessante. Agora, se esse cenário, né, acontecer, que é um cenário de baixo ele vindo aqui, se torna interessante uma compra aqui, então, para tentar pegar o alvo nessa região de cá, tá? Lembrando que ele está próximo de um topo, mas isso não quer dizer muita coisa. Ele pode continuar o movimento dele, tá? Essa retração, ela pode ser supernatural, essa acumulação aqui, até a decisão de como que vai ser o comportamento do dólar nesse cenário, tá? Então, aqui é esperar. Eu vou deixar a linha de tendência aqui ainda, que eu acho que essa linha de tendência ela vem daqui, né? Ela vem desse ponto aqui. No entanto, se a gente for pegar a linha de tendência do fundo, ó, ele tem um cenário diferenciado. Ele ainda tem um espaço ainda para cair, tá? Então, eu vou deixar essas duas marcações de linha de tendência aí para vocês, para a gente acompanhar para ver o desenvolvimento desse movimento mais para frente, já, tá? O nosso BTC-USD, possivelmente, né, já subiu, que foi o que a gente esperava, né? A gente esperava esse movimento vindo tocando aqui na casa dos 30 mil, que é o preço que ele está atual. Então, aqui, bom, aqui acredito ainda que é a continuação. Ele pode tentar ficar engasgando ou dar um recuo mais ou menos dentro dessa região aqui, para então continuar, tá? É bem possível que ele segure nesse preço dos 30 mil, para então tomar um fôlego de alta, né? Bom, aqui ele ainda não tocou nossa linha branca, né? Que é o preço do 31.146, né? Que são essas máximas aqui. É bem possível que o preço toque e faça o recuo natural dele, né? Você pode ver aqui, ó, que tá sempre com movimentação de recuo, tá? Então, e esperar aqui ele fazendo um recuo maior para então subir. Bom, neste caso, o que que a gente pode esperar aqui? Se ele rompe o preço do 32, ele é bem possível que ele continue, tá? Enquanto ele ficar aqui nessa esfera, quem não tem posição nenhuma, talvez montar operação de venda aqui em scalper seja interessante. Porém, ele pode ganhar um fluxo de força de alta significativo, tá? É, então, esperar aqui para ver o que que eles vão, o que que ele vai fazer e a gente tomar medidas aí à medida em que ele for de acordo com o comportamento dele. Para quem vai operar, quem já está comprado, espera ou um recuo para entrar novamente ou o rompimento para vocês pegarem a continuação do movimento. Tá. Então, aqui na análise semanal é isso. A gente está vendo, só um resumo, a gente está vendo um DXY continuando o movimento e é bem possível que ele continue, caso a gente veja um cenário macroeconômico do dólar ruim para a moeda. Então, a gente vai ver um DXY caindo ali para casa até dos 90 mil, tá? Isso leva o Bitcoin para cima e isso vai levar o dólar CAD para baixo também, tá? Então, vamos esperar para a gente ver como vai ser o cenário, tá? Vocês estão vendo que tem uma coerência nas informações, então é esperar ou de repente uma retração para vocês se movimentarem, um rompimento para que vocês tomem a medida caso vocês não estejam posicionados ainda, tá bom? Então é isso. Um beijo, forte abraço para vocês e até semana que vem.